Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada, já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde, há 14 anos aqui, levando informação, orientação, sobretudo direcionamento espiritual a todos vocês que nos acompanham de todo o Brasil, e eu aproveito para mandar um abraço para todos vocês, principalmente para esse povo mineiro, esse pessoal aí de Belo Horizonte que nos acompanha, assim como Campo Grande, no canal 15.1. Também pela Parabólica, você pode nos acompanhar no 321 e ainda pela NET pelo 521. Um abraço a todos vocês que são tão importantes e que fazem acontecer o Viver com Fé e Saúde. Pessoal, nós acabamos de sair de uma solenidade muito importante para a nossa igreja, que é Corpus Christi. E agora nós vamos falar sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E o nosso convidado que vai falar no quadro Viver com Fé é o Padre Wellington Paiva, ele que é missionário redentorista e vai falar justamente sobre o significado do Sagrado Coração de Jesus. É contigo, Padre. Salve Maria Imaculada! Olá, Cláudia! No quadro Viver com Fé, no dia de hoje nós vamos meditar sobre o Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Festas essas que fazem parte das festas religiosas do mês de junho, onde nós vamos compreendendo a sua força ao longo da história. Claro que essas duas festas, elas já têm origem já há muito tempo na igreja, remete aos primeiros séculos da nossa fé, já desde os padres da Idade Média, aonde eles compreendiam que consagrar a sua vida ao Sagrado Coração de Jesus era se entregar a este amor tão belo e cada vez mais, compreendendo a sua vida consagrada ao Senhor, ao Sagrado Coração, nós possamos cada vez mais amar a Deus com o mesmo coração que Ele nos ama. Claro que a festa litúrgica do Sagrado Coração de Jesus, ele ganha força a partir de Santa Margarida Maria de Alacoque, aonde a devoção é aumentada cada vez mais na igreja e espalhada pelo mundo todo. Todos os papas sempre pediram para consagrar a Deus a nossa vida ao Sagrado Coração de Jesus. Papa João Paulo II também fez deste dia um dia importante, fazendo com que acontecesse a jornada de oração pela santificação dos sacerdotes. Um dia especial para a igreja que acontece na segunda sexta-feira, depois da festa de Corpus Christi. Imaculado Coração de Maria é celebrado no segundo sábado depois da festa de Pentecostes. Essa festa também remete à Idade Média, onde os santos padres já tinham devoção a Nossa Senhora e todo o mundo já tinha essa devoção especial a Maria. Porém, ela ganha força com a aparição de Fátima. E depois disso, em 1944, o Papa Pio XII faz com que aconteça essa festa e transmite ela para o mundo todo. Depois, em 1984, o Papa João Paulo II lembra do que nos deixou essa devoção a partir de São João Eudes, que em 1648 fez acontecer essa grande festa e fez com que todo o mundo pudesse conhecer. Neste dia, em 1984, o Papa João Paulo II consagra todo o mundo ao Imaculado Coração de Maria, pedindo paz a toda a igreja, pedindo conversão aos seus fiéis, pedindo que cada vez mais a igreja caminhe no amor do Senhor pelo coração imaculado de Maria. Rezemos com fé essa festa tão bonita do Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Salve Maria Imaculada! Padre Wellington Paiva, querido, muito obrigada pelo seu sim aqui para a TV Imaculada. Você que é missionário redentorista, que faz um trabalho fantástico também, muito obrigada pelo seu sim aqui para o nosso programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo uma febre dos bebês reborns. É uma questão assim que as pessoas com as postagens acabam viralizando muito a cada momento, mas sobretudo que vem dividindo opiniões, né, sobre essas pessoas que estão compartilhando a sua rotina com os seus bebês, com os seus filhos inanimados. Então nós estamos encontrando muitas críticas em relação a isso, ao mesmo tempo nós também estamos encontrando muito acolhimento. E para falar um pouco sobre esse recorte dessa questão toda que está acontecendo, nós estamos aqui nessa semana com o tema: o que precisamos saber sobre bebê reborn. A nossa convidada, ela já está aguardando ali, ela é psicóloga em atuação clínica e hospitalar, com experiência em dinâmica familiar, é a psicóloga Karen Louise Schroeder, uma pessoa assim maravilhosa que
pode trazer muita orientação, muito direcionamento para todos nós que estamos acompanhando. Eu peço a todos vocês que reúnam as pessoas aí para que a gente possa, sobretudo, compreender um pouco desse processo, de tudo isso que está acontecendo, qual que é a linha tênue em relação a essa questão dos bebês reborns. Fiquem por ali, porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meus queridos, vocês se reuniram aí em casa para poder acompanhar o programa dessa semana? Claro que os temas todos são sempre relevantes, mas um especial, um recorte, é um tema, inclusive de forma polêmica, está aí nas mídias e é muito importante para que a gente possa trazê-lo até no sentido da psicoeducação. E para aí o tema, né? O que nós precisamos saber sobre bebê reborn. Para isso, nós convidamos uma pessoa assim querida para o meu coração. É a psicóloga em atuação clínica e hospitalar com experiência em dinâmica familiar, que é Karen Louise Schroeder. Eu brinco que ela já é aqui, faz parte do Viver com Fé e Saúde, já esteve, vocês sabem, no bloco Viver com Saúde e pessoalmente aqui falando sobre luto patológico na época, um tema assim que atingiu muitas pessoas, as pessoas comentaram, falaram, né? Então é muito bom ter você aqui de volta, viu? Obrigada pelo convite, Cláudia. Vai ser um prazer a gente falar sobre esse tema, né, tão atual, né, dos bebês reborn, e principalmente a gente desmistificar e entender um pouquinho mais, né, sobre o que está acontecendo, até onde isso, qual a linha tênue entre o que é aceitável e onde isso incomoda e preocupa, sim, Exato. Tanto a população, a sociedade, como os profissionais de saúde. Sem sombra de dúvidas, até porque amplia esse olhar para um recorte que até então não estava sendo visto, mas que já tem aí muitos anos acontecendo, né? Porém, Karen, para iniciar, eu quero que você se apresente para todo o Brasil que está nos acompanhando. Quem é a Karen? Eu sou Karen, atuo, né, com a psicologia há 15 anos, né, formei em 2010, 2011, já comecei a atuar na área, né, atuo nas demandas de saúde, né, agudas e crônicas, né, clinicamente acompanho várias famílias dentro das suas individualidades, né, e pensei sim que esse tema hoje tão atual faz parte de uma nova visão de contexto familiar, né, daquela mãe, né, que precisa realmente encontrar um lugar desse bebê para fazer parte dessa casa, né? Exato. E o bebê real, o bebê em si, que faz parte, sim, de uma família. E hoje nós temos visto cada vez mais as situações do bebê então fantasioso, do bebê boneco. Exatamente. E por que esse bebê boneco, que ele é muito próximo, porque na verdade é uma obra de arte, né? As artesãs que confeccionam, tem toda essa beleza desenvolvida e a aplicação dessa sua inteligência para desenvolver um bebezinho tão real, né? E por que isso acabou, na verdade, se tornando tão popular nas redes sociais, Karen? Tá. Inicialmente, Claudinha, o bebê mesmo, há mais de 20 anos, já tem realizado bonecos cada vez mais realistas. Né? Então, assim, fiozinho natural, no sentido de colocar fio a fio, fazer os cíliozinhos, né? Ter o bebê com aqueles traços, o peso do bebê, lembra aquele meu bebê, né? Aquele bonecão, assim, de ter... Que eu tive. Que é um bebê mais gostoso, de pegar naquela bonequinha dura, pequena, né? De plástico, nem nada. Então, a ideia de se colocar, porque realmente tem a questão artística, tem a questão da idealização, a gente ama bebê, né? Bebê é uma coisa gostosa, uma coisa linda. Então tem sim toda essa questão da admiração pela parte artística, né? E pelo objeto em si. Sim. Né? Isso há mais de 20 anos. Porém, ultimamente, como você tem bem contextualizado da questão online, digital, a gente tem tido acesso a comportamentos não esperados, né? Com relação a esses bonecos. Então, assim, não é mais um colecionador, não é mais uma criança que está brincando com esse boneco. De repente, a gente viu alguns comportamentos associados ao lugar de uma criança real. Exato. Né? Cláudia, a primeira coisa que a gente tem para dizer, tudo que vem da internet, tudo que a gente vê online ou digital, virtualmente, a gente precisa passar um filtro. Então, tem sim, a gente vai entrar nessa parte, né, de que alguns casos reais, né, que realmente aconteceram, e a gente vai entender o mecanismo que está por trás da cabeça, né, dessas mães, dessas mulheres que se comportaram dessa forma, mas também tem muita gente que faz vídeos para viralizarem. Então a gente tem que ter o cuidado sim, até onde está criando engajamento, até onde está querendo chamar atenção, até onde é uma teatralidade, né, porque a gente tem hoje muito dentro dos influencers, né, do pessoal do produtor de conteúdo, essa forma mais de atuação, Sim. né, imitando às vezes um problema, imitando uma cena real, mas para conseguir engajamento. Então, ou
curtidas, ou comentários, ou polêmicas, viralizar e etc. Então, a gente, como consumidor, né, da rede social, né, do lado virtual, da internet, a gente tem que fazer esse filtro em primeiro lugar. Exatamente. Antes de nós entrarmos nesse recurso, nesse recorte do que é a patologia, no sentido de cuidar dessas crianças, de fazer com que fossem, né, trabalhosas, que tirassem, né, da sua rotina, como de fato é a maternidade, uma pessoa que se torna mãe, ela se torna mãe naquele momento que nasce seu bebê. Da mesma forma, o pai tem aquela questão toda do cuidado, que nunca mais é aquela mesma mulher, ela se transforma, né? Como fala, vira uma leoa diante da sua cria, né? Mas antes de nós falarmos nesse recorte daquilo que é fantasioso no sentido patológico, fala pra gente nessa questão em relação a ter o bebê, a ter a questão no sentido de uma coleção. Porque, por exemplo, nós estávamos até discutindo isso em relação, antes de iniciar o programa, em relação aos homens. Tem os homens que têm coleção de carrinhos, né? E tá tudo bem. Coleção de carrinho, certo. coleção de Fusca, né? Coleção Vamos de até para uma coisa. Fuscas. Coleção de aeromodelos. Isso. E os homens costumam ter hobbies, né? Investir em hobbies e ter esse tempo para o hobby, né? Quando a gente pode pensar numa questão, sim, de gênero, né? Nesse sentido, as mulheres não. Quais são os hobbies hoje das mulheres? Tem cuidado com a saúde, né? Hoje a gente percebe muito essa evolução do mundo da estética e do cuidado com a saúde, com o corpo, etc. Né? Diga. A mulher, na fase, vamos dizer assim, da pré-adolescência, vem a coleção de cartas. Né? De borracha cheirosa, pelo menos na minha época. Exatamente. Era assim. E aonde a mulher adulta, então, tem espaço, tem tempo e tem o desejo, onde ela pode ter lugar para também assumir, ou ter um hobby onde ela gosta, né? Então, assim, considera-se sim a ideia tanto da coleção quanto até do brincar, do lúdico, do estar com o bebê reborn, comprar coisinhas, né, e etc., para essa criança, como um hobby, sim. Essa esfera de eu gostar de me atrair por esse tipo de objeto, né, de arte, é uma esfera. É uma esfera leve, é uma esfera permitida, é uma esfera onde não precisa de julgamentos. Por quê? Cada um tem a sua escolha, o seu espaço de fazer o que você quer com o seu dinheiro, com o seu tempo e com o seu brincar, com o seu lado mais infantilizado, né? Nesse sentido, é muito importante a gente ter, sim, o respeito, né? E a privacidade, uma questão individual do que agrada a cada um. Exatamente. Né? Um segundo momento, Cláudia, que daí eu acho que a gente tem que perceber, é porque também, às vezes, a escolha do objeto, ou a escolha de como o outro ocupa o tempo dele, ou investe o dinheiro dele, nos incomoda, né? E daí isso eu estendo até aos pets, né? Exato. Às vezes a pessoa que tem aquela dedicação, que realmente faz um investimento um pouco mais financeiro, né? De tempo, de prioridade. Vou deixar de fazer alguma coisa porque nesse momento meu cachorro, né? Vou marcar uma pequena viagem porque meu cachorrinho está doente, coisa assim. A gente pode dar espaço para a individualidade, né? Desde que a gente perceba, né, que aquilo não está sendo substituído pelo real. Exatamente. Né? Então, ou seja, eu amo os meus animais, mas não coloco ele à frente das minhas obrigações, das minhas, né, de prioridades, de outras prioridades também são importantes. Né? Assim como o hobby, né? Eu uso dinheiro para isso, né? Eu uso meu tempo para isso, desde que eu não me perda do que é gostoso, do que é prazeroso, do que é lúdico, para o que é o real. Ou seja, qual é esse investimento que está sendo feito nesse recorte? Investimento financeiro, investimento emocional, investimento do seu tempo. E aí a gente tem mais ou menos uma noção do que é saudável, até para a questão da saúde emocional e o que é patológico, né? Ótimo. Agora, em uma outra esfera, ainda que não há patológica nesse sentido propriamente dito. Os bebês, nós somos psicólogas e bem sabemos, os bonecos, eles fazem parte da prática terapêutica, né? A questão da família, a questão lúdica com as crianças, a questão, sobretudo, com os adultos também, em casos de Alzheimer. Então, existem várias patologias hoje que são trabalhadas de forma terapêutica com estes recursos, Ótimo. Né? Fala pra gente. Cláudia, então vamos entrar na esfera do cuidado, do trabalho e do manejo terapêutico, ou seja, supervisionado por profissionais da saúde, né? Sejam eles terapeutas ocupacionais, psicólogos, né, médicos psiquiatras, né, entre outros, que vão estar supervisionando essa atuação. Gente, o bebê, a criança, ela ocupa um lugar muito simbólico, né? Já dizia o Winnicott, do objeto transicional. Exato. Então, o que eu externalizo naquele outro, né, naquele outro objeto em si, tá? Nós temos casos, sim, né, não só, mas também de infertilidade entre as mulheres, de perdas, né, gestacionais, de perdas do bebê depois de nascido,
separações, né? Então entra como luto, também a separação, né? Onde, dentro de um trabalho terapêutico, há o lugar desse objeto para a gente observar quais são as reações, o que é despertado em mim quando eu estou em contato com esse outro, né? Mesmo no lugar do objeto transicional, que a gente chama, né? Como eu reajo, o que eu penso, o que eu faria, e vou reorganizando dentro de mim como eu faria simbolicamente, como eu faria com um bebê ou com uma outra relação real. E tudo isso não só observado pelo paciente, mas também observado e monitorado pelos profissionais. Para quê? Para eu poder elaborar, para eu poder interpretar, para eu poder conduzir, né? Para eu fazer um manejo adequado e saudável. Exato. Né? Desde que o simbólico ocupe o lugar dele, inclusive de reorganizar e reestruturar emocionalmente esse indivíduo. E por isso que os profissionais precisam estar atentos, né? Aonde que a gente tem que cuidar? É realmente para esse objeto, para esse boneco, né? Para essa relação, para esse vínculo, não se colocar como real a ponto de eu negar, inclusive, a minha perda. Tá? E daí eu acabo negando e eu acabo colocando isso como uma válvula de escape e daí eu desvio do processo. Então, eu já não ligo mais para minha perda. Eu invisto toda a minha energia, toda a minha questão emocional, afetiva e emocional no objeto inanimado, né? E a gente pode se perder sim. Por quê, Cláudia? A nossa mente ela é tão complexa, ela é tão delicada, que os nossos sentimentos eles são tão fortes em determinados momentos de vulnerabilidade psíquica, de traumas, etc., que de repente a gente não sabe para onde canalizar tudo isso. Ou seja, isso precisa vir para fora. Isso. Né? Então, assim, se eu não tiver um cuidado, se não tiver um amparo, né, tanto de uma rede de apoio quanto dos profissionais envolvidos, eu acabo despertando e realmente me apegando, me tornando obsessivo, né? Me tornando compulsivo, colocando aquilo como real, e daí eu perco sim a distinção do que é da escala de prioridade, né? Do que é simbólico e do que realmente preenche, né? O meu interior. Até porque tem aquela questão de que eu prefiro lidar com esse objeto inanimado porque a realidade, por exemplo, de uma perda de um bebê é muito intensa, é de um sofrimento e crueldade insuportável para eu poder enfrentar. E tem até o caso, um dos casos de Freud, que a mulher que perdeu o bebê, ela canalizou todo o amor, carinho e cuidado para um pedaço de lenha, como se fosse o seu filho. Né? E a gente sabe que na patologia ela está investindo, fazendo todo esse investimento num tronco ou num pedaço de lenha. Mas qual o sofrimento por trás de tudo isso, não, Karen? Interessantíssimo você lembrar do caso. É bem isso mesmo, né? E porque isso precisa vir, né? As nossas emoções, elas estão ali dentro, elas precisam sair, né? E a gente precisa também explorar esse lado, porque senão a gente adoece, né? Então, muito interessante a gente observar que quando tem um trauma, quando a gente tem uma intensidade dessas questões afetivas emocionais, se não houver realmente uma condução disso, somatiza, né? Vira psicopatologia e realmente há o adoecimento. Né? E não é simplesmente retirar esse pedaço de lenha, é algo que precisa ser trabalhado, porque a crueldade maior com essa mulher que sofre esse luto patológico, né, é retirar o filho dela, como se retirasse o filho dela, não? E daí por isso que isso precisa ser gradual e tolerável, né? Então assim, começa numa intensidade, observa vínculo, observa o manejo, observa o meu tipo de reação, né? Vou dizer assim, do trabalho psicanalítico, né? Principalmente, que é a minha área de atuação, né? O que eu vou observando, o que eu vou extraindo e o que a gente vai trabalhando depois, num segundo momento, não só na hora da brincadeira, né? Ou da narrativa do paciente, mas depois em consultório também, para eu entendendo o que aquilo construiu, elaborou, amadureceu dentro da paciente, né? A ponto de eu conseguir também resgatar a individualidade dela, ela se conhecer e ela se reorganizar a ponto dela se separar disso, né? Pra gente poder abandonar, então, o objeto e ela se sentir inteira novamente, mesmo faltando uma grande parte, né? Que é a falta, que é o luto. Exatamente. Você que está chegando agora, nós estamos falando o que precisamos saber sobre o bebê reborn. Agora nós precisamos ir para um breve intervalo, mas já continuamos aqui com Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, nessa semana nós estamos falando sobre o que precisamos saber sobre o bebê reborn. A nossa convidada, Karen Louise Schroeder, ela que é psicóloga em atuação clínica e hospitalar e com experiência em dinâmica familiar, trouxe várias informações aqui muito relevantes no bloco anterior. E assim, como nós finalizamos já entrando um pouco nessa questão da patologia, Karen, fala pra gente esse impacto psicológico de criar essa relação emocional
com um ser inanimado, com um boneco. Nós falávamos, antes de encerrar o último bloco, sobre o caso da paciente de Freud, que o bebê faleceu e ela criou esse vínculo com um tronco, né, um pedaço de madeira. Então, fala pra gente sobre esse impacto, sobre essa questão já nesse nível patológico. Cláudia, hoje a gente precisa observar, sim, né, qual o objetivo, né, desse vínculo, dessa relação com o objeto inanimado, né? Vamos pensar por quê, né? E tem sim um contexto assim transgeracional, né? Que essas últimas gerações elas têm buscado sim relações mais idealizadas, relações mais perfeitas, relações até unilaterais, né? No sentido assim daquilo não me frustra, daquilo não me contraria, daquilo me atende todas as minhas necessidades diante da minha fantasia, né? E da minha utopia. Por que eu falo isso? E por que eu não puxo especificamente só para essa geração? Todo mundo fala assim, é essa geração que está vindo agora. Não é. Por quê? Porque até alguns anos atrás a gente também tinha um ator ou um cantor idealizado, ou a gente às vezes fantasiava uma relação, né? A gente tinha, um personagem, nossa, ele vai atender tudo. Por quê? Porque a gente reconhecia uma história parcial, né? E recortada, e eu sabia, idealizava o que eu queria saber do outro, né? Vamos pensar num ator, num filme, num cantor, numa música, né? Ou às vezes num personagem que eu tinha, é assim que funciona, e se eu tivesse com ele, seria assim, seria assado, nessas relações unilaterais. Hoje a gente tem um outro contexto, a gente tem uma inteligência artificial, onde também nos atende da forma como a gente quer, da forma como a gente pede, né? Ou seja, eu mando os comandos e a pessoa me responde, me trata exatamente como eu quero. Inclusive os filtros de rede social, né? O que eu idealizo, como eu gostaria de ser, voltado sim à unilateralidade, à perfeição, né, a fantasia, ao irreal, né? E a gente pode até pensar, inclusive, agora em influencers, né? Sim. Ou seja, eu acho que eu acompanho a vida de uma influencer digital, né? Mas vejo uma parte totalmente parcial, teatralizada, recortada, intencional, que ele permite. E como que eu me sinto com relação dentro desse vínculo? Olha, sou atendida, né? A pessoa me respondeu, ele tem uma relação idealizada com aquilo. Então, eu acho que tem sim um movimento todo por trás desse contexto, onde acabou trazendo para esses objetos inanimados, no caso do bebê reborn, essa relação também, né? Ou seja, faz o que eu quero, faz como eu quero, não me frustra, me atende. No momento que eu quero, no momento que eu posso, no momento que é conveniente, inclusive para mim, né? Então, assim, a brincadeira, de repente a gente tem que perceber se realmente não está preenchendo questões muito mais delicadas, internas e profundas do indivíduo, né? E daí, nesse sentido, todo mundo precisa observar, né? A família, os amigos, quem está em volta e o próprio paciente dentro daquele, né? O próprio indivíduo dentro daquele hobby dele, dentro daquele movimento, dentro daquele vínculo, né? O que será que eu preciso internalizar, né? Ou o que eu estou projetando, ou o que me falta que eu preciso suprir nesse movimento, nessa dinâmica que eu tenho com esse meu bebê. Uma coisa que me chama muita atenção, Karen, você já trabalhou durante muitos anos dentro de um ambiente hospitalar, vai entender exatamente o que eu falo. Quando veio a pandemia, aumentou muito a fala das pessoas, agora nós estamos nos comunicando pelo olhar, por conta da máscara. Algo que os profissionais de saúde já vivem há muitos anos, desde que se entende, né, por ambiente hospitalar. O uso da máscara nos profissionais de saúde sempre é um instrumento de trabalho. Então, nós já comunicávamos com o olhar há muito tempo. E nesse caso do bebê reborn, algo que me chama muita atenção é aquilo que você fala da unilateralidade. Do olhar, a comunicação do olhar, aquele olhar da mamãe para com o seu bebê, aquele retorno que o bebê dá do seu olhar de buscar a mamãe, e esse contato todo que no ser inanimado não existe. Então, que interessante, né, Cláudia? Por que eu me relaciono, então, com uma coisa que me devolve muito pouco, né? Mas me devolve muitas vezes o que eu quero, né? Não me devolve o cansaço, não me devolve o choro, não me devolve a insegurança do lugar materno, né? Da demanda, daquele lugar que demanda demais da mulher, do lugar materno. Então, assim, realmente, me falta a troca, me falta o afeto, me falta o amor, me falta o aconchego, né? De um bebê real, né? Como você diz, o olhar, bem isso, aquele bebezinho que precisa dessa mãe. Em compensação, acaba me acomodando, sim, em outros funcionamentos, né? Me atende na parte de comprar, de idealizar, de colocar frufru, de viver aquilo talvez que eu gostaria, né? Num manejo, numa relação, e de repente eu não tenho, né? No caso também, no caso ruim, não tenho frustração, não tenho cansaço, não tenho olheira, não tenho estresse, né? Mas hoje a gente pode projetar para outras relações também, né? Porque a gente também idealiza no bebê, no filho real, que a gente quer que ele seja como eu quero, né? Eu sou mãe, hoje minha filha tem 5 anos, e muitas vezes a gente se pega
percebendo por que ela não está fazendo como eu quero, por que ela não está fazendo como eu faria, né? Então, essa ideia do controle, da segurança, da previsibilidade é uma questão muito forte hoje dentro das pessoas, individualmente, né, principalmente, e daí a gente acaba refletindo no outro, né? E depois eu repito com o adolescente, porque eu quero que ele seja assim, depois eu repito nas minhas relações de trabalho, onde eu tenho dificuldade de aceitar o diferente, ou uma pessoa que funciona ou trabalha, né, de uma forma divergente de mim, e principalmente nas relações conjugais, daí a gente tem alto número de divórcios, alto número de mães que não têm filhos, né? Que escolhem lugares muito mais seguros, mais previsíveis para investir a energia afetiva e emocional, sim. Exatamente. Quando você traz essa linha de raciocínio e trazendo um recorte em relação às relações conjugais, quantos casais não fazem de conta que são felizes? Quantos casais não estão juntos há anos? Porque é muito vergonhoso eu ter que ser separada, né? É muito vergonhoso eu ter que assumir que eu sou traída pelo meu marido. E aí a gente entra sobretudo naquele recorte da mulher que está envolvida numa violência doméstica e aparentemente, a princípio, ela não se percebe, que é um tema realmente muito importante para nós trazermos aqui também. Mas é essa questão daquilo que realmente se vive dentro de um ambiente, entre quatro paredes, dentro de um ambiente familiar. Que é um não? ambiente onde, lógico, não vamos para os casos mais extremos, né? Até imorais ou ilegais, né? Da violência, mas assim, vamos pensar então num outro contexto, num contexto mais real, no sentido de que tem altos, tem baixos, tem qualidades, tem defeitos, tem coisas que me aproximam e coisas que me afastam dentro das minhas relações, Sim. né? Dentro das minhas amizades, Isso. inclusive, que são, né, relações escolhidas, né? E etc. E daí esse bebê reborn, esse objeto, né, ele tá ali num lugar onde ele me atende o tempo todo, onde só faz as coisas que eu quero. E daí é muito legal a gente brincar, né, só com as nossas regras, né? Funcionar, viver ou despender toda aquela energia só da forma como a gente gostaria, né? Exato. E daí a gente tem que cuidar, porque daí fica um lugar muito confortável, fica um lugar muito atraente, né? E se eu não me protejo o tempo todo, se eu não tenho me protejo no sentido de alerta psicológico, mesmo se eu não tenho esse alerta, esse cuidado, eu realmente entro em relações sempre superficiais, sempre inanimadas, relações que me dão mais do que eu não suporto frustrar, né? Então, não suporto frustrar, então eu vou para relações mais convenientes, né? Que não deixa de ser um mecanismo de defesa, só que de uma forma errônea que é usada, né? Sim, porque o ideal é a gente despertar resiliência, é a gente amadurecer, é a gente dar conta de suportar o outro falhar, o outro faltar, né? O outro nos frustrar. Então, assim, esse é o movimento do desenvolvimento dentro das fases de vida, né? Eu dou conta, sim, desses altos e baixos que a vida nos traz. A vida, ela é dinâmica, a vida não é inanimada. Exato, é imprevisível. Um Imprevisível. bebê real, ele é imprevisível, a vida é imprevisível, né? Quem está ao redor, Karen, como é que pode fazer para poder compreender todo esse processo sem julgamento, sem crueldade? A gente ouve pessoas falando, tira esse bebê dessa mulher, pelo amor de Deus, né? Esconde esse bebê dela, é cruel demais para quem está sofrendo, quem está vivendo isso e que muitas vezes não percebe. Então, como essas pessoas que estão ao redor podem compreender de uma forma melhor e, mais que isso, estender a mão para poder ajudar a família, os amigos? Ótimo, Cláudia. Porque, assim, primeiro, olhar sensível, né? Então, assim, antes de eu pensar no que eu penso, no que eu gosto, no que faz bem para mim, no que eu quero, no que eu concordo, é o olhar para o outro, entender o movimento dele, né? Calma, o que está acontecendo? Vamos, né? Como a Karen falou, como a Cláudia, né, trouxe no programa, qual é o nível de relação, de vínculo, né? Qual o objetivo, né, desse movimento, desse meu conhecido, desse meu familiar? Né? É um movimento de hobby, é um desejo, onde ele investe, onde ele gosta, onde ele passa, né, faz o passatempo dele, né? A pessoa tem condição, tá tudo bem, né? E respeito. Então, eu também tenho que ter esse lugar de que eu não preciso também estar o tempo todo, as coisas ao meu redor não precisam funcionar como eu quero. Então, um lugar de respeito e sensibilidade no primeiro momento. O segundo momento, observei que esse vínculo, né, já tá passando um pouquinho, calma, tem um acompanhamento, é um motivo terapêutico, né? Quando ela fala desse bebê, parece estar falando mais real, parece estar falando de uma pessoa real, de uma pessoa viva, né? Você percebe também que aquilo está ultrapassando um pouquinho a barreira, a linha tênue, né, do que é legal, do que é gostoso, e de repente o que está sendo prioridade ou aquilo é primeiro plano na vida daquela pessoa. Tem um motivo para isso, né? Tem um tratamento por trás, né? Tem uma reorganização interna desse paciente monitorado por profissionais de saúde. Ah, tá, não, tem, é o movimento dela, está sendo acompanhada, né? Tá tudo bem. Eu, como familiar, posso até contribuir. Pelo contrário, né? Em vez de me afastar de dar licença, é o momento dela, eu como familiar posso, né? Vou atrás da psicóloga, vou atrás da médica psiquiatra, vou atrás da terapeuta ocupacional. O que eu posso contribuir? Onde fica o meu lugar nisso também, né? Desde que seja um trabalho acompanhado, monitorado
com o objetivo de reestruturação, reelaboração, ressignificação daquele movimento interno daquela pessoa, né? E o terceiro movimento, então, seria o que eu vejo que está beirando a forma patológica ou já está na forma patológica, onde a pessoa acaba substituindo realmente relações reais, vínculos reais, prioridades e o contexto externo pelaquela fantasia com aquele bebê idealizado totalmente sem supervisão, sem controle, sem necessidade. A gente percebe, gente, né, como que aquilo tomou essa proporção e onde me cabe? Cabe sim, não diretamente atuar com a pessoa, mas ter pequenas conversas, tentar entender esse contexto e com certeza orientar, né? Amigo, amiga, né? Fulano, né? Ou um familiar, filha, né? Vamos fazer uma avaliação, né? Vamos fazer uma avaliação dessa sua relação para que isso seja saudável para todo mundo, para que isso não entre realmente no campo patológico. Então, a orientação, a busca por acompanhamento profissional, a avaliação e conduta diante de cada caso é muito importante. Então, se eu me sinto leigo, me sinto ignorante, né? Me sinto às vezes com pouca paciência, etc., né? Delegue, né? Terceirize sim para os profissionais que estão que têm essa experiência, que vão ser capacitados realmente para poder ajudar esse seu familiar, que com certeza, quando nos causa repulsa por algum motivo, ou às vezes incômodo, é porque algo é importante pra gente, né? Então, assim, eu também posso atuar e posso facilitar, ajudar, orientar, encaminhar para que essa demanda seja sempre saudável, né? Visando o âmbito saudável de saúde mental, saúde física, integridade, qualidade de vida, bom relacionamento, né? Social, e etc. entre os familiares e os amigos, né? E com toda essa questão que a internet traz, que as mídias trazem, né? Que as pessoas comentam, até muitas vezes de uma forma de julgamento, saiu dessa esfera do cuidar, né? Quando você vê o caso do homem que violenta uma criança achando que era um bebê, e ainda que fosse um bebê reborn, né? Porque era um bebê real. Eles estavam numa fila e aí ele ficou muito irritado porque ele achou que era um bebê reborn e ele deu um soco. Ainda que fosse um bebê reborn, é onde está a questão do respeito para aquele que está cuidando, né? E daí por isso que assim, sempre, né, um olho, né, no outro, né, a gente fala assim, né, um dedo apontando para o outro e 4 na gente, né? Então assim, por que me causa incômodo? O que eu tenho sentido quando eu leio esse tipo de matéria? Quando eu assisto um vídeo? Ou por que eu procuro esse tipo de conteúdo? Né? Às vezes eu não tenho ninguém próximo a mim e de repente eu me vejo né, compulsivamente lendo e querendo me interessar e de repente comentando uma coisa que eu não tenho nada a ver. Então eu acho importante sim a gente se autoanalisar diante dos contextos, né, diante das problemáticas do mundo atual, né, o que eu sinto, como eu penso, o que eu vejo, né, como eu me comporto diante disso. Né, porque o meu limite também de atuação, de pensamento, de pré-julgamento, né, eu posso pensar, posso não gostar, ele tem um limite, desde que não ultrapasse o limite do outro. E o outro também tem o direito, né, de estar, de fazer, de gostar do que ele quiser. Né? Então, assim, até quando eu vou contribuir, até quando eu vou encaminhar, quando eu vou conversar com o outro, é com uma sensibilidade e com um grande limite, né? Porque eu não vou amarrar o outro, não vou pegar, né, pelas perninhas, não vou impor, porque daí vira também, que daí a gente tem que olhar sobre o nosso comportamento de controle, de desejo, de querer que tudo funcione como eu quero. Né? Então, vamos sim estender o olhar o outro com muita sensibilidade, muito cuidado, né? Muito respeito e também olhar para si. Né? Por que esse movimento todo causa o que em mim? Até porque neste momento nós estamos falando sobre nós e não sobre o outro, a questão do outro. Como é que a questão do outro mobiliza nós, como você está trazendo. Tempo de televisão, minha querida. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo sobre a relevância desse tema, querida. Gente, né, eu gostaria muito de colocar vocês a par de, mas isso é polêmico, isso é febre, isso é movimento. Não, todo comportamento ele deve ser analisado em vários níveis. Né? Então, sejamos mais amplos, sejamos mais complexos, né? Vamos olhar por mais pontos de vista quando a gente vê alguma coisa na internet, né? Não pegar aquilo recortado, né? Aquilo enviesado, parcialmente, né? E despertar realmente nossa opinião, como se a gente fosse detentores, né? Desse assunto. Então, assim, hoje eu espero que todos tenham entendido um pouquinho sobre os níveis, né? De vínculos, sobre a importância da gente entender também terapeuticamente, de uma forma científica, né? O uso, sim, dos objetos, né? Como forma de trabalho, de recurso. E, paralelo a isso, quem tem hobby, quem tem uma vida mais leve, quem quer brincar de alguma coisa, quem quer investir em outras, né? Que a gente tenha, sim, esse respeito, essa oportunidade de ter vidas mais leves diante de toda a dificuldade do dia a dia. Gente, um beijo, foi um prazer, né? Uma ótima semana a todos.
Karen Louise Schroeder, psicóloga em atuação clínica hospitalar com experiência em dinâmica familiar. Minha amiga querida, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim. Quero te entregar uma lembrança aqui do Viver com Fé e Saúde para você poder perfumar esse ambiente maravilhoso que você cuida dos seus pacientes. Muito obrigada mais uma vez e voltará aqui conosco com certeza. Amei, viu? muito obrigada, Claudinha, pelo convite. Que bom poder contribuir um pouco. Maravilhoso, foi muito bom, muito esclarecedor, não é, pessoal? Mas agora precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Aqui estamos de volta com o programa Viver com Fé e Saúde, agradecendo a todos vocês que nos acompanham aí de todo o Brasil, agradecendo a Karen mais uma vez por estar aqui conosco, por trazer informações tão relevantes acerca desse tema exatamente, né? E você que está chegando agora, o programa já está finalizando, mas não há problema algum, um tema tão importante que precisa ser falado, precisa ser comentado, assistido. Então você pode nos acompanhar também pelo canal do YouTube, se você ainda não faz parte, se você ainda não nos segue lá, clica em inscrever-se, é Rede Imaculada de Comunicação, você clica lá em inscrever-se, faz parte, curte, comente, compartilhe e sendo assim, gente, vocês vão fazer crescer o nosso canal da Rede Imaculada de Comunicação. O nosso grande objetivo é levar informação, sobretudo é para evangelizar exatamente. Então, nós contamos com você também sobre isso. Além das reprises que acontecem no decorrer da semana do programa Viver com Fé e Saúde. Agora eu quero também passar para vocês uma campanha que está acontecendo, que vocês já bem sabem, que é Maria Flor da Humanidade. Nós colocamos aos pés de Maria um buquê de flores como sinal do amor que nós temos por nossa mãe. E você também pode presentear a nossa mãezinha. E para participar, basta contribuir com boleta extra, fazendo o Pix ou fazendo uma reativação de cadastro. Vem ser Milit novamente aqui conosco. Ou também, pessoal, cadastrando um novo Milit. Participe e ajude a evangelizar. Se você quiser também se tornar Milit, pode entrar em contato ou reativar o seu cadastro, expandindo, sobretudo, o nosso fazer aqui. Para reativar, vocês podem entrar em contato com a nossa central de atendimento, que é lá em São Paulo, no 011 96931 7684 ou 11 4397 6500. Dar sugestões de pauta, você pode mandar aqui para o nosso WhatsApp no Mato Grosso do Sul. 67 993470532 ou no 67 3349 2358. Pessoal, é isso. Agradecemos muito a Mãezinha do Céu por mais um programa no ar, da possibilidade de nós podermos levar informações a todos vocês. Fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana, te cuidem, até o próximo programa e salve Maria Imaculada!